Boa noite a todos. Dá ouvindo aí atrás? Tá? Bom, sejam todos bem-vindos. A palestra, né, ou a mensagem abençoada de Deus, né? Deus conhece as suas dores. Deus conhece as nossas dores. Deus fez a gente para sofrer? Não, né? Quem acha que Deus fez a gente para sofrer, levanta o dedo. Tem gente que faz essa apologia, né? Que a gente está aqui no planeta Terra para sofrer, para purgar, para passar por tudo de ruim, um monte de coisa que a gente ouve, né? Não é assim. A gente está aqui para exercitar o amor, a esperança, a confiança e essa vontade de aprender por que chegamos aqui, para que estamos aqui, qual a finalidade, qual a minha... o que eu estou aqui para fazer. Quando a gente teve a enchente, ali já deu para ver um pedaço. O que nós estamos aqui? Lembram? Todo mundo corria, todo mundo solidário. Não era só com roupas, mas era com abraços, era com comida. Várias vezes, né? Numa dessas entregas, eu fui entregar a comida e aí eu dei a comida, abracei e chorei. E a pessoa disse, né? A gente precisa mais disso do que a comida. E nós também, independente do estado do qual lado que nós estamos, a gente está sempre trabalhando. E Deus sempre junto com a gente. O amor de Deus e seus cuidados para conosco é a maior prova de proteção divina. Deus nos protege tanto. Deus, ele está sempre conosco nos seus braços. No meio dos desafios que a vida nos apresenta, nós ficamos conturbados e na maioria das vezes nós não conseguimos fazer essa conexão com a proteção. A gente não consegue ver, é igual aquela mensagem que tem pegadas na areia. A gente está caminhando, está passando por um desafio e olha para o chão e só vê uma pegada. E acha que é só da gente. E é a de Jesus conosco no colo. Por isso que a gente está sempre amparado. Mas a gente sempre, isso é cultural, né? Porque a gente nasce e recebeu ensinamentos que nos deram da melhor maneira possível, porque foi também assim como eles receberam. Hoje já está bem mais adiantado. Hoje nós estamos em situações melhores porque nós saímos da era primitiva. Então a gente já consegue enxergar as coisas boas que temos para seguir adiante. A tecnologia, vocês viram, quem é da minha idade viu o boom que deu daqueles computadores bem antigos para esses de agora, e cada vez mais para os nossos pequenos vai ser mais ainda. E nós, muitos de nós são considerados dragões, né, da internet, né? Chegamos na Terra sem experiências de vivência. Ao longo da jornada chamada vida, vamos fazendo nossa bagagem de aprendizado existencial. Muitas das vezes, situações se repetem, achamos ruim, mas é nesta repetição de erros ou acertos que está a magia do vivenciar a vida. Estas bagagens são para que adiante eu não repita que a gente não repita o que já passou. Às vezes parece que a gente está caminhando em círculo. Não sei se já repararam. Parece que a gente anda e não sai do lugar. Chega a dar um desânimo. É como se estivéssemos dentro de uma bacia e alguém chacoalhando a gente dentro daquela bacia. Quando a gente está quase saindo, vem um e puxa. Ou a mesma coisa dentro de um buraco. A gente está escalando, escorrega toda aquela areia. Não é assim que a gente fica? Aí a gente desanima. A gente, às vezes, entra em desespero. E aí,
que a gente pega e se apega com Deus. Porque Deus está ali e Ele está dizendo, eu estou aqui, não desiste de mim. Eleva uma prece. Aí usamos a eficácia da prece. Vocês não sabem o quanto é o poder de uma prece. Vocês não fazem ideia quando ela é feita com serenidade, com confiança, com esperança. Aí uns vão dizer assim, mas eu estava com meu pai lá na UTI, eu rezei e ele morreu. Não morreu. Os nossos amados não morrem. Mudam de lugar. Eles mudam de lugar. E se nós não tivermos esta confiança e essa esperança de que existe um outro lado que nem no filme Nosso Lar mostra, onde é feito, os nossos amados vão primeiro e vão construindo os lares para nos receber, cada um de acordo com a necessidade, merecimento e adiantamento aqui na Terra. Porque tudo é uma lei de causa e efeito. Eu também não vou plantar vento e vou querer colher uma brisa. Não. É tudo de acordo com aquilo, com a lei de causa e efeito. Se eu plantar rosa, eu vou colher rosa. Se eu plantar maldade, eu vou colher maldade. Então, muitas das nossas ações, e que a gente chama de dores, né? Às vezes, na maioria das vezes, independe de Deus. Por quê? Porque é o meu livre-arbítrio. Eu que escolho o que eu faço da minha vida. Eu que escolho as minhas ações. E nós, cada um de nós aqui, é responsável pelos seus atos. Só a prática do bem e o desapego, o amor a si e pelo próximo, nos fazem entender a vida. Quantas vezes, muitas vezes na nossa jornada, a gente já perguntou, por que comigo? Para que isso está acontecendo? Onde foi que eu errei? Por que ele foi tão novo embora? Por que aquela pessoa sofre tanto e ela é tão boazinha? E Deus está sempre do nosso lado, esperando o nosso despertar, segurando as nossas mãos, secando as nossas lágrimas, sorrindo conosco. Quando sorrimos, enfim, um Pai de amor e bondade incondicional. Essas perguntas que a gente faz, muitas das vezes é na hora do desespero e também pela falta de conhecimento, porque quando tu vivencia o Evangelho, tu até pensa em fazer essas perguntas, mas daí tu sabe que tu estudando o Evangelho, a Bíblia, todas as mensagens que são endereçadas para nós, a gente vai aprendendo que não somos santinhos. A gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo a nos desapegar daquilo que já não faz mais parte com a gente. E nós temos que dar saltos. A gente tem que andar. A gente desconhece, nós desconhecemos as nossas histórias passadas. O véu do esquecimento é uma dádiva divina. As experiências dolorosas que deveras passamos e vamos gradativamente lapidando o coração, a alma, a mente diante dos desafios. E a gente passa por cada desafio. É verdade ou não é? E a gente fica pensando, né? Que nem eu falei antes. Por que comigo? E por que não comigo? Por que pode ser só para o vizinho do lado? Pode ser só com o filho do vizinho? Só com a senhora, a esposa do vizinho? E nós, por que a gente é diferente? Nós somos santinhos? Não, né?
Porque cada um de nós aqui, a gente é independente, nós somos individuais. Cada um de nós aqui na Terra, nós nascemos para progredir. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra, progredir. Como se progride? Largando as vestes do homem velho e se renovando gradativamente diante dos desafios, diante das imperfeições, diante de acontecimentos em nossas vidas, em que a nossa visão abre um leque e conseguimos sair da condição de vítimas e conseguimos dar um passo na imensidão, né, dessa jornada em que a gente está aqui passando. Quantos de nós chegou aqui hoje angustiado, triste, deprimido? Outros chegaram em agradecimento, pedindo, fazendo seus pedidos, rogativas a Deus. Cada um de nós chegou aqui. Por quê? Cada um de nós é independente. Cada um de nós é um vaso sendo lapidado por Deus. Cada um de nós é a peça importante nessa estrada, nessa jornada chamada vida. Eu só dependo de mim. Eu posso viver em sociedade, eu devo viver em sociedade, porque a gente está aqui na Terra não é para viver sozinho. Nós temos que exercitar isso. A maior escola é a nossa família, é onde nós somos colocados, não precisa mais nada. O que vem, né? A família já é o prato completo para nós. E é ali que a gente vai se lapidar. É ali que nós vamos aprender. E se Deus coloca certos fardos, deixa que esses fardos, né, aconteçam em nossas vidas, é porque nós temos força. É aí que nós temos que nos movimentar, sair da zona de conforto. A gente é muito acomodado. Vem tudo pronto. Quando eu tenho que fazer um esforço, dói. Eu reclamo. De novo. Tem gente que levanta e reclama. Lá vou eu para o serviço de novo. Os adolescentes, tem aula de novo. Aí quando chegar na nossa idade, vão sentir uma saudade de estudar, quem gostava de estudar. Então, todos esses cuidados que a gente deve ter são as mensagens que Deus deixa para nós, né? Nós aprendemos com os erros e nós vivenciamos com amor. A gente aprende nos erros e vive no amor, na esperança, na confiança desse amor incondicional de Deus. As experiências dolorosas, elas são saltos de etapas e também de tarefas realizadas. Por isso, não perder tempo em julgamentos, ser indulgente é não ver os defeitos dos outros. É difícil, porque isso é cultural, se tornou cultural, uma coisa que é muito ruim. Se o outro está vivendo a vida dele de uma maneira em que eu acho que é errada, é a vida do outro, não é a minha vida. É a experiência de cada um de nós, é ele exercitando. E como que eu vou exigir do meu próximo uma coisa que nem eu tenho? Que nem eu tenho essa perfeição. Gente, todo mundo tem conselho para a vida de todo mundo. Meu Deus, se pudesse assim, a vida do outro seria um controle remoto e a gente ir guiando. E não é assim. Aí se frustra. O casamento do meu filho não está dando certo e eu tenho que ir lá ajudar. Gente, passou dos 18 anos, vida que segue. Vida que segue. Assim como nós saímos de casa e aprendemos com os nossos erros e ainda quebramos a cara muitas vezes,
Os nossos filhos são a mesma coisa. O que adianta essa super proteção, esse zelo, esse carinho, que a gente diz que é carinho, o que acontece? A gente acha que está ajudando e só está travando. Está travando o avanço do outro. A criança, quando ela é pequenininha, ela não tem que cair, machucar o joelho e ver que se ela for ali, ela vai cair, vai se bater. Assim é a gente. E os nossos filhos muito mais. A gente tem que se preparar para libertar. A gente tem que se preparar para encaminhar, porque Deus um dia vai perguntar: o que fizeste dos filhos que te confiei? E que nós tenhamos, né, feito desses ensinamentos que deixarmos, para que eles sejam livres. E sabe qual a principal peça disso tudo? O amor. O amor liberta. O amor e a confiança em Deus. O meu pânico, quando eu fui mãe, que quando os guris chegassem naquela idade de sair para voar as tranças, que eu não ia dormir. E eu queria ser que nem a minha mãe. Eu queria ser que nem a minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela confiava em mim. E confiava em nós. E eu fiquei assim, quando os guris estiverem nessa idade, né? Aí aconteceu. Aconteceu o quê? Ou tu confia ou não confia em Deus. Então, quando eles começaram a sair, o que eu fazia? Eu desligava o celular, porque para mim não ser aquela coruja gorenta, eu vou ficar com o celular ali, não vou dormir, né? Esperando que alguma coisa aconteça, né? Esperando ali, não, pode ser que aconteça alguma coisa, não, desliga o celular e vai dormir. Entrega, independente do que nós queremos, a gente tem que se acostumar com isso. Tu pode chorar uma noite inteira, ver se o problema de manhã passou. Pode ficar chorando a vida inteira. Se eu não mudar o meu jeito e não confiar em Deus, a coisa não anda. É difícil, mas é libertador. É muito libertador. Porque senão a gente pira. E a gente não é semente. Mas se tu tem a confiança de que tu tá dando um bom ensinamento e que o teu filho vai seguir adiante sem um dia tu não estar aqui, porque muitos de nós que já se separaram dos pais, eu pelo menos, né, lá em casa, na nossa família, foi bem complicado assim, porque a gente não nos ensinam pra gente esse desapego, né? Porque a gente só sente saudade de quem ama, de quem nos deu amor, de quem fez parte da nossa vida, que nos passou valores e que viram imortais. Eles não morrem. Além da gente não morrer, que a gente só muda de lugar, a gente só faz a viagem, né? Ainda vem mais essa certeza de que eles viram imortais. O Sérgio Cortella, ele diz: quer ser imortal na vida de alguém, marca o coração dessa pessoa. E é certo. É certo que a gente vai lembrar com amor, com carinho, daqueles que nos deram afago, afeto, amor, que nos deram apoio, que nos xingaram, brigaram, lutaram por nós. E nós, na adolescência maravilhosa, em que a gente sabe tudo, né? Os nossos 17, 16 anos, somos os donos da verdade, a gente quebra depois a cara bastante, né? Com as nossas escolhas. Mas tudo isso é aprendizado de vida, que também não dá para se arrepender. Confie em Deus. Confie na providência divina, na piedade, nas falanges do bem. Não tenhamos medo de ser diferente.
Diferença é libertação da alma, seja em todos os sentidos. Tudo que a gente acha que é diferente e que está errado é uma opinião minha. É individual, é a tua opinião. O que eu fizer é problema meu. Então que a gente aprenda a respeitar as diferenças. A fé é um tapete colocado para que deitemos nele e reflitamos o que eu estou fazendo hoje e para que eu seja um instrumento do bem na seara da vida de Deus. No capítulo 5, nesse título aqui, Deus conhece as nossas dores, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Ali a gente vai aprender muitas das causas das aflições em que passamos. Muitas das coisas que acontecem conosco. Quem puder ler, vai ver, vai entender e vai tirar um pouco de costumes, cacuetes que a gente só sabe reclamar. E ali a gente vai ver que é os porquês. Não tem porquê, não tem resposta. Porque cada um de nós está fazendo o seu melhor. Bonitinha essa roupinha branca, né? Bonitinha. Nossa, ela faz palestra. Nós aqui, os trabalhadores, de roupinha branca. Né, Lu? Tudo perfeitinho, não tem problema. Sabe o que acontece? A quem mais é dado, mais é pedido. Às vezes eu estou no trânsito e eu tenho que me policiar. Porque já pensou se eu faço um ato de atrocidade com as mãos e alguém daqui está vendo? Não é verdade? Isso o Haroldo Dutra Dias falou, que ele levou parece uma trancada e ele ia xingar o cara do carro e o filho dele. Tu vai falar, pai? Já pensou se algum que vê as tuas palestras? Assim é nós. Embora que as pessoas, né? O meu filho costuma dizer, eu vou lá na casa falar como é que tu é, vou lá tirar tua máscara, né? Ele é evangélico. Ele não vai vir aqui. Então, todos nós erramos. Uma colega minha uma vez falou sobre as mães, né? Que eu estava passando os desafios com os filhos. E ela falou uma coisa que serve para todos nós. Todos nós temos pés de barro. Todos quebram. Todos nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Vamos positivar, enxergar o que vem distorcido para nos tirar do foco, das tarefas, dos compromissos que nos comprometemos antes de chegar na Terra. Quem aqui de nós se tornou aquilo que sonhava quando era criança? O que tu queria ser quando era criança? Juiz? Foi juiz? Tu? Mecânico de caminhão. E hoje tem minha empresa. Ah, graças a Deus. Quem mais aqui que conseguiu levar o sonho, né? Quantos de nós, que tu... Muitos. Tem um filme que é com Bruce Williams, e esse filme, eu não consigo lembrar o nome, que ele tem um monte de sonho, né? E ele... Duas vidas, né? Eu acho que é. É, né? 2 vidas. E aí ele sonha e o gurizinho vem ele pequeno cobrar. E o cachorro que eu ia ter? E o que eu ia fazer? Assim é nós. Mas se a gente não conseguiu, que bom quem conseguiu, porque essa evolução muda. Porque quando a gente cresce, é muita coisa que é muita informação, é muita tentação.
muita informação, muitas oportunidades, enfim. Até a imaturidade que a gente tem e a falta de experiência nos fazem desviar nessa jornada. Mas o que nós chegamos até hoje foi o melhor que nós podemos dar. Que bom, porque a gente tem esse Deus maravilhoso que não nos desampara. E é assim mesmo. Isso aí a gente chama de vida. Não tenhamos medo de ser feliz. Façamos o melhor diante de cada situação que se apresentar na vida. Saiba que nem tudo que parece que é ruim, é ruim. Reaja, não desanime, tudo passa. E o principal, lembremos que temos um Deus amoroso, maravilhoso, piedoso, que não nos criou para sofrer. Precisamos falar de Deus, acalmar com Deus, conversar com Deus, para que essa conexão fique limpa, sem interferências. É muito importante que a gente faça essa conexão. No capítulo 28 do Evangelho, tem as coletâneas de preces. Quando a gente aprender a usar o Evangelho, vocês vão ver como é bom, que paz que dá. A gente não se sente sozinho. A gente tem um guia naqueles dias de desespero que dá vontade de pegar um foguete e sumir da terra. Porque tem esses dias. Tem? Não é verdade, senhora, né? É verdade, né? De tanta coisa dentro de casa tem que fazer, né? Mas a vida é assim mesmo. Que bom é viver. Que bom é saber viver. E a gente aprende, né? Um com o outro. Eu costumo dizer que nós somos alavanca. Quando um cai, o outro levanta. E podem ter certeza que aqui na casa, qualquer pessoa que estiver, que está se sentindo mal, que está em desespero, que está descontente, que está desgostoso, conta com a gente. A gente chora junto, a gente ri junto, a gente se ajuda junto, a gente está na mesma condição, não tem rico nem pobre. Sabe onde é que eu vi, onde era a grande família de Deus? Foi no Rio de Janeiro, quando a minha mãe estava na UTI do Hospital da Aeronáutica, e ela já nem conhecia mais a gente, e estava eu e a minha irmã lá, e o pessoal dizia, nossa, cadê as gaúchas? Nós rezava com tudo que era gente que a gente nem conhecia, porque é o hospital lá, que é de todo o Brasil. E aí eu dizia para minha irmã, né, eu disse, o que a gente está fazendo aqui? Por que a minha mãe veio parar aqui no Rio de Janeiro? O que é? O que a gente estava fazendo lá? Em plena UTI, cantando, Deus está aqui nesse momento, Ave Maria. Do lado da minha mãe tinha um coronel, no outro lado tinha um tenente, no outro lado tinha um soldado. Era aquela miscelânea de gente lá, de tudo. Não tinha cor, não tinha credo, sabe? E uma coisa que nos perguntavam muito, como que a gente conseguia rir? Mas a minha mãe não tinha ido embora. A gente não estava velando ela. A gente estava ali exercitando o amor. O amor. E é esse amor que faz com que a gente deite a cabeça no travesseiro e responda as perguntas de Santo Agostinho, né? Eu fiz tudo o que eu podia, até onde nós podemos, a gente está exercitando ainda o amor, que é o que eles nos deixaram. E nós tudo junto aqui, um aprendendo com o outro, tá? Sejamos muito gratos. Paz e luz para todos nós, que as bênçãos de Nossa Senhora sejam derramadas sobre todos nós e que a gente continue nessa harmonia agora para o próximo trabalho que vai começar. Paz e luz. Assim seja.